perseguição, né? É perseguição contra o jornalista, ter a liberdade, né, de trazer a informação para as pessoas, né? Então vamos ver o que fala aqui. Ministério Público Federal, o Ministério Público, né, reiterou em réplica apresentada na 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a acusação que a Igreja Universal promoveu assédio judicial contra o jornalista e escritor João Paulo Cuenca. Faz um bom trabalho, parabéns aí para o João Paulo Cuenca, jornalista, né? Então, a ação civil pública pede à instituição pague indenização mínima de 5 milhões por danos moral coletivo destinado a projetos de enfrentamento à violência contra a jornalista e proteção à liberdade da imprensa. Então, tem a liberdade de imprensa e o jornalista, né, escritor João Paulo Cuenca. Um bom trabalho, parabéns de novo. É um excelente trabalho que esse jornalista faz. E outros também, né? Tem da UOL também lá, outro lá, não vou saber o nome da jornalista que fala dessas placas. Claro, tem que ter prova, né? Eles têm prova para falar, claramente, né? E faz um excelente trabalho, né? Sem eles não estaríamos aqui, né? Para primeiro Deus, né? Deus, um Deus primeiro, né? Claramente, né? Deus não, nos dá a liberdade de falar, né? Defender, falar do seu evangelho da luz, né? Graças a Deus, Pai, né? Estamos aqui, né? Para falar do evangelho, defender o evangelho da luz, né? Eu necessito mais, né? Ser defendido pelo Senhor Jesus Cristo, claramente, né? Mas estamos aqui para falar do evangelho, né? Defender, né? E falar dessas placas que não seguem o evangelho, né? Graças a Deus, Pai, que me escolheu, né? Para falar aqui, defender, né? Eu sou pequeno, né? Mas, entendeu? Temos que ser criança, né? A palavra fala para herdar o reino, temos que ser criança, temos que ser criança. Então, segundo o Ministério Público, entre julho e outubro de 2020, pastores da igreja ingressaram 140 ações, né? Veja aí o que eles fazem, né? Essas placas aí não seguem o evangelho, né? Se seguisse, não virariam notícia, né? Então, praticada idêntica, distribuíram em 19 estados, pedindo indenização de 3,3 milhões, 62 delas. O modelo de petição era o mesmo. Para o órgão, a concentração temporal, processo indicam que houve orquestração, constranger, silenciar o jornalista, calar, né? Colocar a mordaça. O caso teve origem em junho de 2020, tá aí, vai ter que pagar ainda, vai ter que pagar o jornalista aí, por perseguição. Mas graças a Deus, né? Que perdeu aí essa placa aí, né? Então a postagem colocou as suas redes sociais, acompanhou a demissão período onde trabalhar, levando a dispensa. Ele também recebeu ameaça física, recebeu ameaça física, né? Absurdo. Então o Ministério Público afirma que a URD, que é a tal da placa, né, da Universal, é responsável objetivamente pela conduta de seus pastores, que a estrutura hierárquica da igreja afasta a alegação de mobilização espontânea. A procuradora sustenta que o mesmo sem êxito. Aí você vê que eles tentam calar, né? Calar o jornalista, nos calar também, nos censurar, mas não consegue não. Graças a Deus o YouTube, né? Ele segue a liberdade, né, de expressão, né? É claro, tem coisa aqui que não dá para falar, né? Mas mesmo assim eles não censuram, né? Mesmo a gente tendo a liberdade, eles não censuram o YouTube, infelizmente. Então, parte das ações objetivo de criar clima, insegurança jurídica, impor desgaste emocional financeiro já havia sido alcançado. O Supremo Tribunal reconheceu o assédio judicial, ajuizamento, processo mesmo faz diferente, comarca. Então, o intuito é constranger o jornalista ou o órgão de imprensa. O caso Cuenca foi citado na corte, perdeu aí essa placa, né? Graças a Deus, né? Isso não segue o evangelho, né? Só lembrando, não segue o nosso mestre. Aí, falando desde a audiência pública, criação do fórum, moderação de violência e liberdade. Pai, né? Mais uma aí que só tá tomando tinta, vou dizer assim, né? Só tá levando, né, os contra, né? Só tomando processo. Mas é aí, né? Vamos lá, então. Então tá aí, né? Então, duas informações aí, né? Você vê lá que o pastor conseguiu, né? O pastor da placa aí, da Universal, conseguiu provar, né? Que ele trabalha aí na Universal. E tem outra aqui, né? Que
O jornalista foi perseguido, ganhou a ação, hein, graças a Deus. Então vamos lá, vamos falar do... Vamos reagir ao vídeo aqui do bispo entre aspas, o bispo Macedo. Não tenho nada contra o cidadão aí, que apenas liberdade de expressão de reagir, né? Nós podemos, o YouTube nos permite, né, o react. Mas eu não tenho nada contra a pessoa dele, que ele faz e deixa de fazer, o problema é dele, né? Mas estamos aqui para defender o evangelho, estamos defendendo o evangelho da luz do Senhor Jesus Cristo. Aí podemos falar, né? Não estou falando da vida pessoal que ele faz e deixa de fazer, o problema é dele. Estou apenas falando das escrituras sagradas, né? Como deve ser o pastor, deve seguir o mestre, né? Vamos ver o que ele fala do pastor, vamos reagir ao vídeo. É umas coisas, né? Dói até ouvir, né? Ouvir essas coisas, mas vamos ver o que ele diz. Fulano fez isso, o problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que... O problema é dele, não. Ele é um pastor, o senhor deveria orientar, o senhor deveria saber o que está acontecendo. Se não fez uma pressão sobre ele, né? Eles passam por pressões, né? De ter que arrecadar dinheiro, né? Muito dinheiro aí para esse bispo aí, né? O Macedo pede muito dinheiro, às vezes está sob pressão, né? Isso não segue, ele nunca seguiu o mestre, né? Na verdade. Mas ele estava o quê? Estava com pressão, né? Eu analiso, né? Estou supondo, não estou afirmando nada. Mas ele deveria o quê? Ser pressionado, né? Pressionado lá para arrecadar tanto dinheiro lá. Só pensa em dinheiro, essa placa, né? Infelizmente. Você que segue, meu irmão, tem que sair fora dessa placa. Se não segue, vai nunca seguir o mestre. Né? Só pensa em dinheiro. Pensa na herança, né? Na herança, pensa no carro, na moto, lá até no imóvel, né? Veio a idoso lá, né? Eles pedem até a casa da pessoa, coisa absurda, né? Jamais vista, né? Essa é apostasia, né? Que a palavra fala, segundo Tessalonicenses, fala da apostasia, abandono da fé. Então, tu que segue, né, essa placa aí desse cidadão, você é o fundador, né, dessa placa aí, não segue, né? Venha para o Senhor Jesus, não segue, né, o nosso mestre, nunca seguiu. Estão vivos, morreu, acabou. Aí a afirmação que fala, morreu, acabou, não é bem assim, né? Tu tem que falar, tu tem que consolar lá a viúva, né? Tu vai ter que ajudar a viúva, né? Porque o pastor vivia aí na sua placa aí, então o senhor vai ter que... Eu analiso, né? Assim, eu sou leigo no assunto, mas deve ajudar a viúva. A palavra fala, né? A verdadeira religião que Deus, nosso Pai, aceita como por imaculado e cuidar dos órfãos das viúvas. Então o senhor vai ter que ajudar lá a viúva, né? Nas suas necessidades, não deixar se corromper pelo mundo. Se o senhor não fizer isso, o senhor vai ser cobrado pelo nosso mestre. Apenas lembrando para o senhor deve lembrar. O senhor se diz que ser conhecedor da palavra? Claro que não, né? Nunca conheceu a palavra, né? Mas tu vai ser cobrado, o senhor vai ser cobrado aí desse pastor aí que tirou a sua própria... Vamos continuar, não estou nada aqui, eu estou apenas comentando. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte? Como que o senhor não sentiu muito? Como o senhor sente muito e fala que não tem nada a ver? O senhor não deveria analisar o que fala, né? O senhor fala que não está nem aí. É umas coisas absurdas. O senhor deveria, né, prestar condolência, né? Falar lá para confortar lá os familiares desse pastor, né? Ex-pastor, né? O pastor que faleceu aí. O senhor vem falar que não sente nada por ele, né? Umas coisas absurdas, né? Da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. O senhor está muito duro, né? A palavra fala, né? Nos últimos tempos, né? Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, amantes, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Estamos vendo aí, né? Olha o sentimento, né? A gente falar bem do pastor, né? Falar como ele foi um que seguiu o evangelho. Mas não, tá aí descendo a madeira, né? Assim, entre aspas, né? Descendo a ripa aí com as suas palavras duras, né? Falando do pastor aí que não tá aqui para se defender. O senhor deveria falar bem do pastor, né? O senhor não deveria falar essas palavras duras, né? Se a viúva tiver a ouvir essas coisas absurdas que o senhor está falando, umas coisas absurdas, né? Que o senhor está falando, o senhor é muito duro nesse coração, né? O senhor não segue o evangelho, nunca seguiu, né? Na verdade. Vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas... que fé é essa, né? Que fé é essa que o senhor
não sente nada pela pessoa, né, pelo pastor aí, que é um ministro, né? O pastor é um ministro, né? Da palavra, que fala do evangelho, é um ministro. O senhor deveria se preocupar, né? Deveria lá quando o senhor não deveria nem gravar isso aí, né? O senhor deveria falar lá com a viúva, né? Agora o senhor vem aí atacar o pastor, né? Falar coisa absurda, né? Duro ver essas coisas. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça. Ele está falando as pessoas, né? Que perguntaram para ele o que o senhor tem a falar da morte do pastor. Né? Tá perguntando para ele porque o irmão lá se importa com o outro pastor que morreu, né? Ele está se importando, se preocupou com o pastor, né? Porque que ele quer saber o motivo do qual aconteceu, né? Você estava passando por alguma pressão, né? Uma pergunta aqui, né? Pergunta, questionar, né? O que o senhor tem a dizer? Ele fala aí que é emocional, que é não sei o que é fraco na fé, você vê? Esse é o pensamento dele, é assim que ele acha das pessoas, é assim que ele acha dos irmãos e das irmãs. Você vê, a pessoa se preocupou lá com o pastor, queria saber o porquê que ele mesmo tirou sua própria vida, quer saber isso, mas ele aí, não, sendo duro nas palavras, né, chama os irmãos de fraco. Você vê, isso não é pastor, né? Pastor não deveria falar isso, falar do nosso mestre. Né? Em nenhum momento ele conforta, né? Fala da viúva, né? Fala que Deus conforte o coração dos familiares. Não fala isso, não. Você vê que ele nem se importa, né? Não tá nem aí para as pessoas, nem aí para a viúva, né? Principal a viúva, né? A minha graça te basta e vivem que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos. Aí chama os irmãos de fracos na fé, né? De doentes. Você vê que é absurdo, não? É duro ver essas coisas, você vê? Isso se diz bispo, né? Já diz que segue, né? Isso não segue, já nunca seguiu, tá vendo? Esse é o exemplo, né? Sempre falando dessas placas aí, né? Dessa aí também, essa aí é. Só pensa em arrecadar dinheiro. Meu irmão, se afasta, sai do meio disso aí, meu irmão. Isso nunca seguiu o evangelho da luz. Você só pensa em bens materiais, né? A placa aí desse senhor aí. Crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo o mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Tá aí, né? Você vê o que ele fala, né? Nunca foi pastor, né? O senhor é o quê, então? Se ele não foi pastor, o senhor não é bispo também. O senhor não é bispo, não é nada, então. Então o senhor tá aí só para arrecadar dinheiro e bens materiais. É a pergunta que eu faço pro senhor, né? Com todo respeito. Mas o senhor só pensa em dinheiro, né? O senhor só pensa em arrecadar dinheiro de bens materiais. Então o senhor também não é bispo, né? Se o senhor falou que ele não é pastor, ele não está aqui para se defender, o senhor também não é bispo, o senhor é um... Vou deixar para vamos ver mais. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus... Se ele nunca foi, o senhor também não é, né? O senhor também nunca foi também. O senhor nunca foi também, né? O senhor nunca seguiu o evangelho da luz, na verdade. Esse que é a verdade. Ele está livre, né? Se o senhor quiser aqui responder, dar resposta, tá aberto aqui os comentários. Se o senhor quiser comentar aí sobre... Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ah, se matou, problema dele. É problema dele com Deus, não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. O problema não é dele, o problema não é do pastor, o problema é do senhor aí. O senhor deveria, né, dar todo o suporte, ajudar a pessoa, ajudar o pastor aí, nas suas necessidades de ouvi-lo, né, no caso deveria ouvir ele, consolá-lo, falar alguma palavra, né, de conforto. O senhor deveria falar com ele, né? Principalmente o senhor deveria falar com o pastor, o que ele está passando, né, saber a necessidade, o que o senhor está precisando. Mas no caso o senhor não é... O senhor se diz aí, diz que não é pastor, então o senhor não é bispo também, o senhor também não é nada, então. Mas o senhor, na verdade, deveria conversar com ele, consolá-lo, né, falar palavras, né, não pressioná-lo, né, que eu analiso que eles são, eles passam, né, passam por pressões, né, de tem que dar tanto dinheiro por mês, né, tem uma meta deles, né, tem uma meta lá de arrecadação de dinheiro, é muito dinheiro, né, que eles querem arrecadar, e vive sob pressão, isso não segue o evangelho não é isso. A consciência está perfeitamente limpa, porque nós temos dado.
A consciência tá limpa, não sei se tá limpa não, né? Pra mim não tá não, né? Do jeito que tu fala, né? A palavra duro. E a palavra fala, né? O fruto do Espírito é a bondade, a fidelidade. Não é isso aí não, essa arrogância, né? Arrogância falando aí da pessoa, né? Nem se importa aí com o pastor, né? Nem se importou, nunca se importou, na verdade. Assim, analisando as palavras dele frio, esse é pastor, mas se eu segue o evangelho, é a pergunta. O melhor para eles. Todo dia nós estamos aqui. E todas as quintas-feiras nós fazemos reuniões, especialmente com eles. Todas as quintas-feiras. E eu, pessoalmente, faço isso há anos. Há anos. Desde o início da igreja. Se foram colocados indevidamente na obra, foram levantados, colocados como pastores. Como assim, indevidamente, o senhor que manda aí seus outros bispos aí colocar, né? O senhor, essa que é a resposta que o senhor dá para a pessoa que perguntou, né? Por que ele tirou sua própria? O senhor deveria falar, né? O senhor está acusando, né? Apontando o dedo. Ele não está nem aqui para defender, né? O pastor. E se já não só pastores, bispos, etc., que caíram e se mataram, o que eu posso fazer? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que para você viver a fé inteligente, você tem que passar pelas tribulações. Tem que passar pelos problemas difíceis. Por que você quer saber? O que você quer saber, por exemplo, por que o bispo ou pastor, seja lá o que for, eu não sei, se suicidou? Por quê? O que vai acrescentar? Porque o irmão se importa com o pastor, né? Sempre se importou, se preocupa com o pastor. Não como o senhor, né? O senhor não está nem aí para o pastor, né? Mas o irmão lá está preocupado, né? Com o irmão lá que aconteceu. Ele se preocupa com o pastor. Acrescentar na sua vida? Vai acrescentar na vida de alguém alguma coisa? Vai acrescentar sim. Que a palavra fala, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. O senhor não sabe nem disso, né? O senhor já é leigo, né? Vai acrescentar sim, vai acrescentar sim. A palavra fala, né? Amar o nosso próximo como a ti mesmo, né? Amar o nosso próximo. Não vai acrescentar nada, muito pelo contrário, vai diminuir. É o que o senhor pensa, né? O senhor que pensa isso, né? Totalmente. A palavra fala, né? A palavra fala que a mente, né, tá cauterizada, né? Falta lá os neurônios já não funcionam mais, né? E nós não estamos aqui para pregar suicídio dos outros, a dizer, fulano está morrendo, fulano está assim. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para avisar para vocês que se você... Eu não ouvi uma palavra sair disso. O senhor não falou de nenhuma palavra. O senhor nunca falou do evangelho. O senhor não está falando do evangelho. O senhor não está pregando a palavra, não. Eu sou testemunha, né? Estou aqui, as pessoas também estão ouvindo, os irmãos, né? E o senhor não está pregando o evangelho. O senhor está falando contra aí o pastor. O senhor falou que ele nunca foi pastor, chamou os irmãos de fraco na fé. Aí. O senhor deveria confortar os órfãos, a viúva, né? A morte aí do pastor, mas não, o senhor está descendo a lenha, descendo a marrita na lenha, hein, falando do pastor, que é um fraco, é um isso e aquilo. O senhor está totalmente errado. Né? Se você não tiver uma fé racional, inteligente, uma fé que raciocina, que pensa, então, minha amiga, meu amigo, você estará fadado ao fracasso e ao inferno. Essa é a realidade. Aí é o jeito que ele fala a palavra, né? Mandando os irmãos ir lá para aquele lugar. Não vai, os irmãos não vai. Quem vai é quem faz coisas erradas, né? Que pensa em ostentação de bens, não fala do evangelho da luz, não segue, né? É um traidor, esses vão, né? Esses líderes maiores, esses bispos, esses vão, né? Cara, não tô mandando, né? Eles vão prestar conta com o nosso mestre. Aí não é comigo, né? Se a pessoa vai para lá ou não. Aí é com o nosso mestre, com o nosso Salvador, que vai ver as suas obras, né? E a palavra fala, né? Que pela árvore conheceria os seus frutos, né? Se a árvore é má, os frutos são ruins. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Aí, no caso, estamos vendo a árvore, né? A árvore é má, os frutos são maus. Me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber.
O senhor deveria saber, o senhor é o bispo, o senhor que convocou ele para ser pastor, né? O senhor deveria estar preocupado, né? O senhor deveria se importar, mas o senhor, pelo jeito, não se importa, não está nem aí, o senhor falando com as suas palavras duras, não está nem aí com o pastor, até parece que nunca não está aí junto com o senhor nessa placa aí, né? O senhor deve se importar sim, é isso que o senhor pensa dos outros pastores também? O senhor não se importa com nenhum deles que trabalha aí para ti? Né? Se o senhor fala para ele que o pastor que morreu, que não tem nada a ver, que não se importa, e os outros pastores? O senhor se importa? Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da miséria. Bom, vamos lá, desculpa aí de novo, né? Teve que interromper o vídeo, vamos ouvir. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esté, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, sim, não, não. Quem não quiser, paciência. E vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus. É que eu falo, tem que sair, né? Tem que sair dessa placa, não seguir isso aí, você não segue, já nunca seguiu, né? Ele mesmo tá falando pra sair dessa placa, eu falo faz hora, não tem que sair faz hora, sair disso aí, né? Nunca seguiu o nosso Salvador. E não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai. É o que falamos aqui sempre, né? Tem que sair mesmo. Aí ele tá mandando embora. Ele mesmo confessa, né? Tem que sair, então sai, meu irmão. Ele mesmo tá falando pra sair. Você não se importa com o pastor, vai se importar contigo, meu irmão? Nem um pouco. Né? Vai pra onde você quiser. Agora não vem encher o saco, não. Desculpa lá a expressão. Não. E aqui as pessoas, os irmãos, não estão enchendo o saco. Ele quer saber, né? Quer saber o que aconteceu aí com o pastor, né? Quer que o senhor fale dele aí. Mas o senhor falou, o senhor não se importa, o senhor não tá nem aí com o pastor? Vem encher o saco. Com blá, 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 não. É assim que o senhor pensa dos irmãos. Então os irmãos enchem o saco, hein? É assim que o senhor pensa, hein? Eu sei que esse tipo de manifestação, essa manifestação de fé emotiva, é gente doente, fracassada, covarde. Não, não é isso. É a pessoa que se importa, né? Ela pensa no próximo, né? Ama o próximo como a si mesmo. As pessoas que perguntam pra ti, já o senhor, é o que o senhor tá falando aí. O senhor é isso aí que o senhor fala, né? São os covardes da fé, os que negam a fé no Senhor Jesus. Jesus para. Não, quem nega a fé são esses aí, né? Que faz apostasia, né? Abandono da fé, né? Só pensa em arrecadar dinheiro. Esses sim, né? Esses são um traidor, enganador. Isso é cada coisa que tem que ouvir, né? Mas eu faço isso para os irmãos, né? Para as irmãs, né? Para sair dessa placa aí que não segue o evangelho. Né? Você viu a vergonha que ele disse aí, uns absurdos. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Falando que o pastor não era pastor, se o pastor não era pastor, ele também não é bispo, né? Não é verdade, né? Eu tenho que analisar, né? Ele mesmo falando do pastor que nunca foi pastor. Que absurdo, né? Você vê, ele mesmo se diz, né? Então ele não é bispo também, né? A gente fala bem, né? Falar pra viúva lá confortar, né? E a viúva, ela tá sofrendo e o senhor não fala nada. O senhor não falou nada pra viúva. Né? O senhor não tá nem aí, né? O senhor só pensa no senhor mesmo, né? O senhor só pensa em arrecadar bens, essa é a verdade. Nunca se importou com o evangelho da luz. Vai prestar conta com
com o nosso Salvador, meu irmão. Tem que se afastar, meu irmão. Você nunca seguiu o evangelho, infelizmente. É duro, dói os ouvidos da vez. É muita dureza, né? Muita dureza. Coração duro, misericórdia. Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O Senhor Jesus fala para nós, né? Vim ao Senhor Jesus, né? O Senhor que vai dará descanso a nós, né? Vai nos libertar, mas ali não seguiu o evangelho, né? Infelizmente, né? Essa placa não segue, as pessoas ficam sobrecarregadas, pesadas, fardos pesados. Esses bispos colocam fardos pesados nos irmãos e nas irmãs. É um peso que não dá para carregar, né? Nessa placa, infelizmente. Então, se você vier para o Senhor Jesus, ó, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. E o fardo vai ser leve, não vai ser esse peso, né? Como essa placa aí, um peso absurdo, que não dá para aguentar. Nem o pastor, com todo o respeito, né, para a viúva, né, não aguentou o fardo que é pesado dessa placa, ele não aguentou. Por causa do peso, né, que esses bispos colocam sobre o pastor, sobre os irmãos, infelizmente. É duro. Eu não queria falar sobre isso, mas temos que falar. Então venha para o Senhor Jesus, não precisa ir nessa placa, né? Pode dar para orar em casa, a palavra fala. Como orar, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre o joelho, ora o Pai Nosso em secreto, e Deus recompensará. E se você quiser ter lá, se reunir com os irmãos, dá, né? Não tiver 2 ou 3 irmãos reunidos, o Senhor Jesus vai estar no meio de nós, não tiver 2 ou 3, né? Debaixo de uma árvore em casa. Não há necessidade de uma placa dessa, né? Mas que não segue o evangelho, tem que se afastar, meu irmão. Isso nunca seguiu, né? Infelizmente. Aí o pastor tirou sua própria por causa do quê? Do fardo pesado que eles põem, né? Esses bispos aí dessa placa aí da Universal. Infelizmente, né? Efésios 5, versículo 11, não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, porém a condenar. O que fazemos aqui? Falamos dessas obras infrutíferas das trevas, como essa placa aí, uma obra infrutífera das trevas, e condenamos essas placas aí. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, porém a condenar-as. O que fazemos aqui? Condenamos essas coisas, né? Das trevas. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso, mas todas essas coisas sendo condenadas se manifesta pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo iluminará. Estamos ao vivo, só lembrando, né? Só lembrando, estamos ao vivo. Agora são 2h51 aqui na cidade, o horário de Brasília é 3h52. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto, ao vivo, para o Brasil e o mundo. Falando aqui da politicagem, falando do mundo gospel, né? Reagindo ao vídeo aí do líder dessa placa aí, da Universal, que não se importa com o pastor, não tá nem aí, né? Com a viúva, as coisas, né? Totalmente. Essa é a apostasia que a palavra fala, né? Uma frieza, né? É muito frio, né? Não tem amor, né? Não tem amor pela família, né? A palavra fala, né? A palavra fala, não sou eu que estou dizendo, né? A palavra sempre falou, né? E nós sempre buscamos aqui a palavra, né? Sempre falamos aqui, né? A palavra fala, os tempos serão terríveis, homens serão alguém egoístas, alvarentos, amantes de si mesmo. Você vê, tá aí, né? Uma prova que esses não seguem o evangelho. Pela árvore conhecereis seus frutos. Se a árvore é má, os frutos serão maus. Se os frutos são bons, os frutos serão bons. Mas nesse caso, a árvore é má, os frutos são ruins. Está muito próximo a vinda do nosso Salvador. Nós estamos olhando a apostasia. Nossa, esqueci de falar do... Eu esqueci de falar do extraterrestre, né? Mas depois eu falo, vou deixar para lá. Não. Depois eu vou falar dos extraterrestres. Esqueci de falar, né? Mas tudo bem. Na próxima... Gálatas 6, versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então está colhendo aí
o Macedo tá colhendo os frutos que plantou, né? Tá colhendo aí, você perdeu lá a ação contra o jornalista, perdeu contra o pastor lá, vai ter que pagar lá o pastor, né? Ele comprovou que trabalhava nessa placa aí. Eu nunca, né, que trabalhar nisso, mas jamais, né? Isso não segue o evangelho. Nunca seguiu o nosso mestre, né? Só pensa neles mesmo, né? Infelizmente. Sempre vamos bater nessa tecla, né? Vamos ser repetitivos sempre, né? Nós vamos falar, né? Vamos falar aqui que não segue mesmo. O nosso trabalho é isso, nós fomos chamados para falar, né? Para falar, para alertar os irmãos, né? Para não congregar nisso, seguir essa placa aí, né? Mas muitas pessoas estão aí, infelizmente, vai lá achando que o mestre está lá, não. O mestre não está no meio disso, não está no meio desses lobos, né? Desses mercenários. Só pensam em dinheiro, né? São amantes do dinheiro. A palavra fala, Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Nós olhamos aí nesse bispo, né? Não tem alegria, não tem paz, não tem paciência, não tem nada, né? Não tem antipatia, né? E arrogante ainda, né? Arrogante. Ele nem se importa com ninguém, né? Só pensa nele mesmo, nem na família dele. Né? Ele não gosta nem da família, né? Pra falar a verdade, não, olhando a fala, é duro, né? É frio. O amor de muitos esfriaria, a palavra fala, né? É frio, né? Você vê a pessoa falar desse jeito, né? Que o pastor não era pastor, ele não foi pastor, nunca foi pastor, eu não tô nem aí. Se a pessoa, o problema é dela. Não, o problema não é dela. O senhor deveria confortar, né? Falar que ele foi um bom pastor, que fazia isso, né? O que levou, né, ele fazer isso, deveria falar, né? Não foi pressionado, no caso, uma pergunta. Foi pressionado por arrecadar mais dinheiro, né? É uma pergunta que fazemos aqui, né? Se o senhor quiser responder esse líder, o bispo, Macedo, tá, fica à vontade. Os comentários estão abertos. Se o senhor quiser responder a nossa pergunta, fique à vontade. Né? O canal está livre, está aberto. O senhor pode falar aí sem medo, né? Pode falar sem medo. Nós colocamos aqui a sua opinião do senhor aí. O que o senhor quer se alegar, se defender. 1 João 2, versículo 15, não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós olhamos essa placa, né? Nós só pensa no mundo, né? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então essa placa aí só pensa em ostentação de bens, na cobiça dos olhos. Né? Chama os irmãos de fracassado, que é absurdo. Né? Chamou de fracassado, né? Você vê como é que é as coisas, né? Você vê que eles só pensam em dinheiro, né? Arrecadar. Você vê um pastor que fala chamar os irmãos de fracassado, né? Que é absurdo, né? Quer dizer, um pastor entre aspas, né? Na verdade é pastor. Né? Mas ele se alega, né? Ele que está alegando ser, né? Supostamente. Se alega ser bispo, pastor de tal, que do nosso Salvador não é, né? É um lobo disfarçado de ovelha, né? Infelizmente. É uns absurdos, né? É um absurdo isso. Né? Você vê um bispo chegar a falar isso, né? Que não se importa, não tá nem aí. A pessoa já foi. É absurdo, né? Absurdo. E vamos ficar observando aqui nas redes sociais. Vamos ver aí o que esses supostos pastores falam, né? Sempre analisando as escrituras sagradas. Claramente, primeiramente, né? Falar do evangelho da luz, aqui falando, né? Mostrando a informação para poder falar aqui. Né? Não falamos sem prova, né? Mostramos as provas. 2 Timóteo 3, versículo 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. E não vendo se supostos pastores são isso aí, ó. A palavra fala, né? São amantes dos prazeres, né?
mais amante dos prazeres que amigo de Deus. Tem que fazer se afastar, meu irmão. Você me falando que se afasta disso aí. Não segue essa placa aí. Ele mesmo falou, né? Esse bispo aí. Esse Macedo falou pra sair, né? Então tem que sair, meu irmão. Se ele tá pedindo pra sair, tem que sair, né? Pra não quê? Pra sua mente não ficar cauterizada, né? Porque eles colocam um monte de culpa nos irmãos, né? Que o irmão é fracassado. É um absurdo, né? Ele falou aí nas palavras dele, chamou de fracassado. Isso vai na cabeça do irmão lá, é um absurdo, né? Tem que se afastar disso aí, né? Fracassado é esse bispo aí, não, ele tá perdendo, né? Mas vai ter que prestar conta, né? Vai prestar conta com o nosso mestre e quero ver tu chamar de fracassado, irmão. Aí eu quero ver, quero estar lá junto, né? Aí, se precisar, eu sou testemunha, né? Que o senhor nunca seguiu o evangelho, estamos aqui de olho, né? E vou lá, se o mestre me chamar lá para falar, testemunhar sobre isso, né? Eu quero estar lá. Vou lá, vou falar que o senhor nunca seguiu o evangelho, se o senhor só pensa em bens materiais, o senhor nem se importa com os pastores, o senhor não se importa com os irmãos. Eu ia alegar isso, não ia falar isso. Cara, que não precisa, né? Não precisa, porque o mestre está vendo tudo, né? Está vendo tudo que eles fazem, né? Vê tudo que faz, né? Não adianta se esconder. Não tem como esconder, né? Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando seu poder. Afasta desse também. O que tem que fazer? Se afastar, meu irmão, sair fora. Isso nunca seguiu o evangelho. Essa suposta placa. Bom, peço desculpa aí pelo descontrolei um pouco aqui, né? Que é umas coisas absurdas, né? A gente vê isso aí, né? É demais, né? É demais ter que ouvir isso, né? Dói os ouvidos, né? Peço desculpa aí pelas falas, foi duro também. Mas é isso, peço a Deus, Pai, que abençoe a todos, né? Em nome de Jesus Cristo, um abraço e até a próxima. Tchau.